pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, nesta videoaula nós vamos estudar a ortografia, tão amada por uns e temida por outros. Vamos lá! Ortografia vem do grego e significa escrita correta. Olhe na tela para ver uma coisa muito importante que eu vou marcar para você aí, hein? Olha a ajuda que eu vou te dar agora, hein? É importante entender que a fala e a escrita são modalidades diferentes da língua. Gente, a ortografia, então, ela tem a ver com a escrita. Com a escrita. Muito cuidado, porque essas modalidades, a fala e a escrita, são modalidades diferentes. O que está certo em um não necessariamente estará errado em outro. Tudo bem? Outra coisa importante de se lembrar é o seguinte: a fala, ela vai obedecer a regras diferentes, porque a fala é algo natural. Não existe videoaula para você aprender a falar. Se você não tiver nenhum problema cognitivo, em condições normais, naturalmente o ser humano aprende a falar. No entanto, a escrita não. A escrita é algo intelectual, é algo inventado, é algo que o ser humano não nasceu sabendo, não nasceu com condições para aprender. A fala não. Dentro do nosso cérebro, se nós somos expostos a um determinado ambiente que existe ali uma língua, nós naturalmente, quando criancinhas, vamos escutando e vamos aprendendo. Tudo bem? A ortografia é necessário que se estude, porque a ortografia ela vem de um padrão e nós só podemos aprender esse padrão estudando. Ok? E de onde é que vem esse padrão? De critérios. Que critérios são esses? Que critérios são esses? Olha na tela. Critérios etimológicos. O que são critérios etimológicos? Ligados à origem das palavras. E critérios fonológicos ligados aos fonemas representados. Então, a forma de grafar as palavras ela é produto de acordos ortográficos. Tá? O nome bonitinho que nós damos para esse padrão, tá, são os acordos ortográficos. O último deles aconteceu recentemente, né? Nós sabemos, por exemplo, que ideia perdeu o acento. Por quê? Novo acordo ortográfico. Voo perdeu o acento. Por quê? Novo acordo ortográfico. Pé de moleque perdeu o hífen. Por quê? Novo acordo ortográfico. Tudo isso tem a ver com o padrão. Ok? E a melhor maneira de treinar a ortografia, gente, é essa. Ler, escrever e consultar um dicionário. Essa é a melhor maneira. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui nesta aula inúmeras regras. Talvez mais importante do que você decorar essas regras seja você ser consciente de que a língua falada é diferente da língua escrita, de que a língua escrita ela necessariamente precisa ser aprendida e para ser aprendida você precisa se esforçar. Você precisa ler, você precisa escrever e você precisa ter contato com essas palavras. E quando eu digo contato com essas palavras, eu estou falando disso, de memória visual. O que é a memória visual, gente? A memória visual tem a ver com literalmente você olhar uma palavra e a partir desse momento você gravar que essa palavra é escrita com S, ou com Z, ou com G, ou com H, ou sem H. Percebeu? A memória visual vai ser a sua melhor aliada. Vou repetir. A memória visual será a sua melhor aliada. Tudo bem? Nós temos, então, que falar agora de como nós escrevemos. Nós usamos o que para escrever? Letras, não é verdade? Aí estão aparecendo para vocês, né, as letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.
Uma curiosidade, gente, existem 380 mil palavras, pelo menos, né, no estágio atual da língua portuguesa. 380 mil palavras. Então imagina você tentar decorar a regra para 380 mil palavras. Né? É complicado, por isso que a memória visual ela corrobora mais com o seu aprendizado. Outra coisa importante, Volpe. Volpe e dicionário. São os 2 livros básicos para consulta. Eu sei que hoje em dia está na moda jogar no Google, eu sei que hoje em dia está na moda pesquisar na internet. No entanto, os lugares em que você não vai encontrar erro são esses. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, organizado pela ABL, encontram-se inúmeras palavras do nosso vocabulário e a maneira correta de escrevê-las. Bem como o dicionário, que não se encontram só as definições de palavras, mas também a maneira correta de escrever essas palavras. Vamos trabalhar agora o emprego de algumas letras que são um pouquinho problemáticas. A primeira delas é a letra C. Olhe na tela. Em vocábulos de origem indígena, africana ou árabe, exemplo, cipó, cacimba, piracicaba, piracema, araci, cacique, alface. Em palavras derivadas de vocábulos terminados em T ou TO, exemplo, Marte, derivado de Marte, marcial com C, marciano com C. De torto, nós temos torcer, com C. Depois de ditongos, nós também usamos C. Olha só, foice, false, coice, beicinho, loucinho e assim por diante. Com as terminações ecer, com C, e em ser. Exemplo, empalidecer, entardecer, amanhecer e assim por diante. Continua olhando que agora nós vamos trabalhar com o C cedilha. Uma coisa muito importante de gravar, tentar decorar, é o seguinte, que o C cedilha, né, que pode ser chamado também de C cedilhado, ele não pode ser usado antes de E ou I. Por quê? Porque antes de E ou de I, né, nós vamos usar o C, ok? Por isso que nós lemos cebola, cimento, percebeu? Por isso que não há C cedilha nessas palavras. O C ele já desempenhou aí esse fonema. Então o C cedilha só pode aparecer com A, O ou U. Quando? Em palavras de origem indígena, africana, árabe, italiana, francesa ou uma origem exótica. Exemplos, cachaça, açaí, açucena, açúcar, mussarela, Jussara, Moçambique e maçom. Em palavras com to no radical, ação de ato, atenção de atento, isenção de isento e assim por diante. Em palavras derivadas de vocábulos terminados em tar ou tor, exemplo, adoção, porque vem de adotar, infração, porque vem de infrator, tração, porque vem de trator e assim por diante. Outros casos, olho na tela, em substantivos e adjetivos advindos, quer dizer que venham, né, de verbos ter e derivados, né? Exemplo, detenção, que vem de deter, retenção, que vem de reter, contenção, que vem de conter. Em sufixos, aça, aço, são, sar, issa, isso, insá, ussa, usso, exemplos. Barcaça, ricaço, armação, aguçar, carniça, etc. Atenção, hein? As palavras derivadas de verbos dos quais se retira a desinência R e coloca-se o sufixo são. Olha só. Reeducação, importação, repartição, que vem de reeducar, importar, repartir. Outro caso, em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo, olha aí, ó, introspecção vem de introspectivo, relação vem de relativo, ação vem de ativo e assim por diante.
após ditongos, né? Feição, louça, eleição, etc. E agora vamos trabalhar o G. A letra G, diante de E e de I, se confunde com a letra J. Então nós vamos ver aí como sanar essa confusão. Palavras de origem estrangeira. Álgebra, ginete, algema, giota, herege, sargento. Palavras terminadas em agem, igem, ugem, ege, oge, ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplo: malandragem, garagem, fuligem, vertigem. Existem algumas exceções, né? Por exemplo, laje com J ou lagem com G. Cuidado com a palavra viagem, né? Olha, viagem com G é um substantivo, né? Já viagem com J é um verbo. A dica é a seguinte, essa aí dá até para decorar uma outra dica. Viajar, eu viajo, tu viajas, ele viaja. Percebeu que dá para conjugar J? Se fosse com G, eu viago, pega até mal, né? Eu viago, tu viagas, não. Fica estranho, fica esquisito, não dá para entender assim. Por isso que viajar, verbo e seus derivados serão sempre com J. Viagem, substantivo, será sempre com G. Pegou a dica? Vamos adiante. Eu sei que é muita regra, eu sei, mas confia em mim. Você de olho na tela, a memória visual vai trabalhar. Olha o print. Em verbos terminados em ger, gir, reger, proteger, fingir, fugir, nos vocábulos gerir, gestão e derivados desses vocábulos, né? Por exemplo, ingestão, sugerir, sugestivo, etc. Em palavras iniciadas por A, nós utilizamos o G, por exemplo, agente, agência, agendar, agérrimo, etc. Em palavras derivadas de outras que já apresentam G, então, se fugir já é escrito com G, afugentar também. Se rígido já é escrito com G, rigidez também. Se gelo é escrito com G, gelado também. E assim por diante. Agora vamos ao irmão, o primo, o J. Em palavras de origem indígena, africana, árabe ou exótica. Exemplo: beiju, giral, jerimum, jequitibá, jiboia, manjericão. Em palavras derivadas de outras que já são, na sua formação, escritas com J. Olha só, anjo é com J. Então, anjinho também. Há uma exceção aí, porque veja, a palavra angélico, ela deriva, ela vem de uma palavra latina que tinha G na raiz. Por isso que angélico, embora faça referência a anjo, ela não vem diretamente de anjo. Por isso é escrita com G, ok? Canjica, né, porque vem de canja. Encoraja ou encoragem, do verbo encorajar. E aqui cabe a mesma regra do verbo viajar também, né? Laranjeira e laranjinha, porque vem da palavra laranja, que vem com J escrito originalmente. Lojista com J, porque vem da palavra loja, e assim por diante. Em verbos terminados em jar ou gear. Viajo, granjeio, granjeie, e assim por diante. Agora vamos lá, emprego da letra H. O H, em língua portuguesa, não tem som. A consoante que é considerada uma consoante muda. Nós dizemos então que é uma letra etimológica, porque ela vem do grego, né, em alguns casos do latim também, e ela era expirada, né, antigamente. Então, o H ele existia com som, né, ele tinha um som parecido com um R, né, por exemplo, Tom Hanks, né, tinha um som aspirado, né. Isso se perdeu ao longo da história e aí, hoje em dia, esse H ele só existe na escrita por critério etimológico. Não faz diferença, né? Pode ser que daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, aconteça um novo acordo ortográfico e essas palavras, inclusive, deixem de receber a letra H. Tudo bem? Olhe na tela. No início de certas palavras de origem latina, grega ou inglesa, exemplo, então, hábil, né? Hábito, heavy metal,
e assim por diante. Com letra diacrítica nos dígrafos CH, LH e NH, né? Por exemplo, chave, olhar e sonho. Perceba que a letra H, dentro desses dígrafos, ela recebe esse nome especial, letra diacrítica. No fim de certas interjeições, que são aquelas palavras frase. A, E, I, O, U, em. Após hífen nas palavras derivadas por prefixação ou nas compostas por justaposição, sobre-humano, super-homem e assim por diante. Em toda a conjugação do verbo haver, então eu hei, ais, há, havemos, hão, etc. Por convenção também se usa H ainda na palavra Bahia, né, que é o estado, né? Nos derivados não tem H, né? Baiano, baianinha, teoricamente deveria, mas na prática não tem. Emprego da letra S, essa é uma outra letra problemática, em substantivos correspondentes a verbos terminados com cor, D, ND, NT, PEL, RG, RT no radical. Então, exemplo, concurso, discurso, colisão, alusão, defesa, defensivo. Percebam que essas são palavras, né? São substantivos e são correspondentes a verbo. Ó. Concurso, vem de concorrer. Discurso, vem de discorrer. Outra coisa que a gente tem que perceber é que o radical, a parte inicial deles, né, a parte que traz a essência deles, termina ó, com cor, com D, com ND, ok? Em adjetivos pátrios gentílicos ou títulos de nobreza terminados em eis ou ense. Exemplo, rio-grandense, paranaense, pequinês, princesa, duquesa e assim por diante. Nos sufixos nominais terminados em oso e isa, exemplo, gostoso, afetuoso, etc. Com som de Z após um ditongo, por exemplo, coisa, deusa, pausa, pouso, causa, lousa. Na conjugação de verbos por e querer, né, no pretérito perfeito e mais que perfeito do indicativo, e pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. Né? Inclusive, deriva do verbo por. Né? Exemplo, quiser, pus, quis, pusemos, quisemos e assim por diante. Em substantivos terminados em ase, ese, ise, ose, frase, tese, crise, por exemplo, nos verbos terminados em isar, se os nomes correspondentes tiverem S no radical, pesquisar, paralisar, improvisar. Mas existem algumas exceções, porque para toda regra existe uma exceção, não é verdade? Então, olha aí, ó, catequizar com Z, né, que vem de catequese, batizar com Z, hipnotizar, sintetizar. O sufixo in, ele vem acompanhado de S quando essa letra fizer parte do radical da palavra de origem. E com Z quando a palavra de origem não tiver o radical terminado. Por exemplo, Luizinho vem de Luiz. Por que é com S? Porque Luiz é com S. Mesinha vem de mesa. Por que é com S? Porque mesa é com S. E assim por diante. Duplo S, né, que forma um dígrafo, em verbos terminados em imprimir, meter, mitir, curtir, ceder, greder e sediar. Exemplos. Impressão, de imprimir, depressão, de deprimir, promessa, de prometer e assim por diante. Prefixo terminado em vogal, mais palavra iniciada por S. Exemplos. Assimétrico, né, A mais simétrico. Ressurgir, que é re mais surgir e assim por diante. Em todo pretérito imperfeito do subjuntivo, lembrando que esse pretérito imperfeito do subjuntivo, né, é o tempo do ó, fosse, fosses, fosse, fôssemos. Por exemplo, cantasse, se eu cantasse, se ela cantasse, e assim por diante. O dígrafo SC. Aí o dígrafo SC tem que ter uma explicaçãozinha um pouquinho mais aprofundada para a gente entender. Ele era usado nas palavras que vinham do latim. Né? Elas foram sofrendo aí algumas modificações, no entanto, o dígrafo ele foi se mantendo. Então, toda palavra que tem SC,
esse SC ele se manteve por critério etimológico. Toda palavra que tem SC, quer dizer, quase toda, né, porque o português tem dessas coisas, quase toda palavra que tem SC, ela veio do latim. E isso marca a entrada dessa palavra na língua. Pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos, isso mude. E aí, esse SC deixe de existir. Porque, no fundo, não faz diferença, né? Se fosse escrito com C ou se fosse escrito com S, né? O modo de falar seria o mesmo. Então, pode ser que daqui a algum tempo não exista mais esse dígrafo. Ok? Alguns exemplos, né? Piscina. E aqui é importante a gente lembrar o seguinte, ó. Piscina tem SC, porque ninguém vai tomar banho de piscina. Ah, vou tomar banho de piscina hoje. Não existe isso. E tem que tomar um cuidado especial aqui nesse SC, porque ele não vai ser dígrafo quando nós falarmos assim, por exemplo, o verbo piscar. Piscar, SC, o S tem som e o C tem som. Então, esses exemplos que vão aparecer daqui a pouquinho na sua tela, esses exemplos, eles todos têm apenas um som, beleza? Olho na tela, memória visual, olha a memória visual, olha a print! Abscesso, abscissa, acrescentar, nascimento, nascer, nécio, nascença, obsceno e etc. Tá bom? Não tem como decorar a regra para o emprego do dígrafo SC. Só entender que essas palavras vieram do latim e mantiveram esse SC devido ao critério etimológico. CH. As palavras que apresentam esse dígrafo, elas têm origens muito diversas. Tá? Em palavras derivadas de cognato, ou seja, se a palavra tem CH, por exemplo, chinelo. Ah, levei uma chinelada. CH também. Chave. Ah, eu comprei um chaveiro. CH também. Tem algumas palavras que elas vêm de origens variadas e têm o CH. Por exemplo, salsicha, chope, sanduíche, chafariz, e assim, mochila e assim por diante. Temos também no sufixo acho, achão, ixo, uxo, bonachão, rabicho, papelucho. Depois de a N, o N, anchova, gancho, encher, preencher, etc. Atenção a isso, que é na maioria, não em todas. Na maioria das palavras com N, usa-se X. Exemplo, enxame, enxada, enxergar, enxugar. Então tem que tomar um cuidado, né? Porque o som é o mesmo. O som é o mesmo, mas, embora o som seja o mesmo, nesses casos específicos nós não devemos utilizar o CH. Ok? E aproveitando, vamos agora aprofundar nas regras do X. Quando é que eu vou usar o X? Depois de ditongos, né? Exemplo, caixa, exemplo, peixe. Né? Existem algumas exceções, e aí esses são os problemas da língua portuguesa no que se refere à ortografia. Né? Exemplos aí, estou marcando agora para você. Guache, recalchutar, calcho. Depois de sílaba em, vou usar X. Enxadrista, né? Aquele que joga xadrez. Enxoval, enxofre. Olha as exceções aí, ó. Enchente, de encher, né? Então vem com CH encher, enchente também tem que ter CH. Mesmo que comece com em, né? Encharcar, que vem de charco, e assim por diante. Depois da sílaba me, mexerica, mexer, a exceção aí é a mecha, né? Por exemplo, a mecha de cabelo. Na grande maioria das palavras, depois das sílabas bru, gra, lá, li, lu, né? Bruxa, graxa, luxo, lixo, vamos usar então o X.
em algumas palavras de origem árabe, grega, latina, árabe, africana, espanhola, indígena e inglesa, né? Xerxes, rixa, Xangai, abacaxi, xerife, Oxalá, etc. E em algumas interjeições, como xi, xô. Atenção, e aqui temos que tomar um cuidado muito grande, tá bom? Em muitas palavras escritas com X, essa letra ela parece ter um som de KS, né? Por exemplo, tóxico. Outras com Z, por exemplo, inexorável, êxito. Ou S, têxtil, sintaxe. Alguns estudiosos, alguns gramáticos, eles dizem que o X tem som de KS. Mas o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele afirma outra coisa. Ele diz que o X sempre vai ter, nesses casos, som de S. Então, certo seria tóxico, não tóxico. Ok? E assim por diante. Então, é só tomar esse cuidado especial. Emprego da letra Z. Olhe na tela. No sufixo es, em substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então, acidez, que vem de ácido, polidez, que vem de polido. Em verbos terminados em izar, derivado da palavra sem S no radical. E substantivo derivado deste verbo com sufixo ização. Exemplo, amenizar, amenização, né, de ameno. Concretizar, concretização de concreto. E assim por diante. Emprego da letra Z agora, hein? Na maioria dos verbos terminados em uzir, ou ir. Exemplo, produzir, conduzir, jazer, luzir. Em palavras terminadas em zado, zal, zeiro, zinho, zito, derivadas de outras com Z no radical ou sem S no radical. Exemplos, açaizeiro, cãozito, raizinha, etc. Ufa, hein? Muitos empregos de letras. E olha que a gente nem viu tudo, hein? Por isso, fica tranquilo, fica calmo. Na verdade, o que você precisa mesmo é fazer o seguinte. Memória visual, treinar a leitura e treinar a leitura. Percebeu como a leitura é importante? Vamos ver agora o emprego das letras minúsculas. A letra minúscula inicial, né, no nome de dia, mês, estação de ano, né, eu trouxe aqui só alguns casos que muita gente acha que tem que ser com letra maiúscula. Não, não tem que ser, tá? Nos pontos cardeais, né, por exemplo, norte e sul, mas não nas abreviaturas, né? Em substantivos próprios que se tornaram comuns. Por exemplo, pegaram Joãozinho para Cristo. Cristo é um substantivo próprio, mas nesse caso se tornou comum. Ele não passa de um Judas. Judas é o substantivo próprio que se tornou comum. Por isso, letra minúscula. Nas partículas intermediárias, né, que são essas palavras invariáveis, essas contrações, preposições, conjunções, etc., que sejam monossilábicas, de onomásticos compostos, né, ou seja, de nomes de títulos de obras, de acordos, de conferências, de congressos. Exemplo. Crônicas de risos e lágrimas, tudo maiúsculo, o D e o E minúsculo. Triste fim de Policarpo Quaresma. Percebeu que esse D aqui está minúsculo? Congresso Internacional de Biblioteconomia, olha o D minúsculo, ok? Nos adjetivos gentílicos e pátrios e na designação de grupos étnicos, de brasileiros, ingleses, chavantes, etc. Nos axiônimos, títulos de outras formas especiais de tratamento, né, usa-se minúsculo. Senhor doutor, né, deveria ser assim, mas a gente vê por aí com iniciais maiúsculas. Cardeal Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro, né, cardeal está com minúsculo. Depois de interjeições, quando o nome for comum, né? Aqui uma observação importante em relação ao cardeal Tempesta, né? Título de igreja católica desses bispos, né? A palavra cardeal, embora seja um título, ela fica incluída no nome
do clérigo, e aí ela pode aparecer com maiúscula. Por exemplo, o cardeal do Rio de Janeiro chama-se Orani João Tempesta. É um bispo da Igreja Católica. E aí, nesse caso específico, quando ele recebe o título de cardeal, esta palavra cardeal, ela entra também no nome. Aí fica Orani João Cardeal Tempesta. Aí a palavra cardeal, nesse caso, assume a letra maiúscula também, tá bom? Voltando, depois de interjeições, quando o nome for comum, ó, quanta miséria, Nossa Senhora, que frio, e assim por diante. E emprego das maiúsculas, né? Você já sabe, né, que é em nome próprio, em substantivo próprio, nome de pessoa, lugar, estado, etc. Né? Mas olha aí, ó, no início de períodos em citações diretas e após o ponto final, né? Então, ó, início de frase, letra maiúscula, percebeu? Início de frase, letra maiúscula. Nos substantivos próprios de qualquer espécie, né? Então nós temos aqui vários substantivos próprios. E nação, estado, pátria e raça são palavras que são escritas com letra maiúscula se tiverem sentido de entidade. Por exemplo, o estado supre carências, né? Agora, vai ser minúscula quando estiver determinado, especificado. Por exemplo, devemos lutar pela nossa pátria gentil. Ou melhor, pela nossa gentil pátria. Ela está especificada. Moro no estado de São Paulo. Está especificado qual é o estado que mora, por isso letra minúscula. Com isso, nós encerramos por aqui esta videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima. Um abraço virtual e tchau!